e nós vamos falar sobre oração. E para quem gosta, uma curiosidade, o Evangelho de Lucas é o evangelho que fala muito de oração, e não somente sobre a palavra oração, mas que demonstra exemplos, experiências de fé de homens e mulheres que oraram e foram respondidos na presença de Deus. Aí, no evangelho como escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 a 42, diz assim, a eterna palavra de Deus. Você que está em casa, participe do culto, pegue a sua Bíblia, abra em Lucas 10, versículo 38 a 42, e seja abençoado pela palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Como o pastor tem feito, e eu como tento ser discípulo, usei de um texto conhecido, fácil, que todos acredito que já ouviram, já conhecem, para que seja ministrada a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que hoje seu coração seja cheio de fé, que você seja aumentada a sua fé pela palavra tão conhecida como é essa. E o que tem a ver o tema Marta e Maria, tão conhecido, é esse episódio com Jesus e os seus discípulos, a ver com oração? Vamos olhar para a Bíblia e vamos tentar enxergar a oração nesse texto. A Bíblia fala aí no versículo 38, indo eles a caminho, algumas traduções, a minha não fala aqui, entrou Jesus num povoado, numa aldeia chamada Betânia. Uma aldeia pequena, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E naquele povoado, Jesus, na história bíblica, nos mostra que começa uma amizade com essa família. Essa família, ao longo do tempo, se torna amiga de Jesus e se torna uma parada. Pelo menos 2, 3 vezes nós vemos que Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Marta e Maria aqui é a Marta e Maria, irmã de Lázaro, a qual Jesus ressuscitou dos mortos. Marta e Maria são também aquelas, inclusive Maria, que quebra um vaso de alabastro e unge Jesus. E Judas, pensando no dinheiro, fala assim: mestre, deveria pegar isso e vender e dar para os pobres. Jesus fala assim: olha, você não entende, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Ela está fazendo isso porque daqui uns dias vocês não vão ter mais comigo. Marta e Maria, Lázaro, amigo de Jesus, ao longo aqui dos evangelhos, 4 evangelhos, mostram uma intimidade com Jesus. Nesse dia eu não sei se era o primeiro dia que Jesus estava indo lá, provavelmente sim, provavelmente não. Só sei que a Bíblia fala que Jesus estava indo a caminho e entrou em um povoado. Foi a Betânia, passou por Betânia, esteve em Betânia e entrou e foi até a casa de Marta e Maria. E naquela época as mulheres serviam à mesa, era uma cultura das mulheres terem o trabalho de casa, domésticas, cozinheiras, servirem os homens, servir os maridos, servir os convidados. Hoje já temos alguns masterchefs homens, né? Eu mesmo lá em casa cozinho e muito. Misericórdia, né, irmãos? Mas eu sei que isso é comum hoje, os homens fazerem trabalho doméstico, de cozinha. Mas naquela época não. As mulheres eram como se responsabilidade das mulheres fazer esse trabalho. Então os homens entram, Jesus andava com os seus discípulos, inclusive com seus 12 apóstolos, seus discípulos apóstolos,
E Jesus entra então naquela casa e começa a conversar, a falar. E Jesus tinha um ministério, entre aspas, pequeno aqui terreno, só 3 anos e pouco que Jesus ficou aqui pregando. Então, no meu modo de enxergar todos os 4 evangelhos, Jesus ele não perdia tempo. Em todos os minutos ele pregava a palavra, ele anunciava o reino, que o reino estava próximo. Meio que Jesus não tinha muito tempo para perder. Então eu imagino que Jesus já entra naquela casa, enquanto as pessoas faziam outras coisas, já sentam e as pessoas perto dele. E aí Maria senta-se perto e começa aos pés de Jesus, olhar para Jesus, os seus ensinamentos e ouvir o que Jesus ensinava. Um dos teólogos que eu estudei fala que isso era posição de discípulo dedicado. E como um aluno que senta na primeira carteira e fica vibrado no professor para não perder nada, a posição de quem sentava ao chão, aos pés do seu mestre, era de uma posição de um discípulo dedicado. E Maria senta como uma discípula dedicada a ouvir a palavra do Senhor. E Marta, com a sua responsabilidade, com certeza, provavelmente era a irmã mais velha, começa então a fazer as coisas que precisavam ser feitas para poder dar de comer aos seus convidados. Imagina, no mínimo Jesus, mais 12. Quem dirá se não tinha mais pessoas ali para comer. E aí, algumas coisas são feitas, algumas coisas preparadas, Jesus pregando, Jesus falando. Olha para a sua Bíblia aí. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu sirva sozinho, ou que fique a servir sozinha? Ou seja, a Bíblia fala que Marta estava agitada de um lado para o outro. Estava preocupada com tantos afazeres, e afazeres esses tão valoroso, tão importante que era o serviço de Marta, nada mais do que servir ao Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como o profeta Isaías fala que ali estava o Salvador de Israel, o Salvador do mundo entrando na sua casa. Imagina, irmão, você poder servir um jantar para Jesus, sabendo, como eu e você sabe, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus na casa daquela mulher, que importância de Marta. E às vezes a gente fala tão mal de Marta. Pelo contrário, preocupada-se em servir da melhor forma, em fazer do melhor prato, em fazer das melhores coisas. Porém Jesus conhece, a Bíblia fala que Deus conhece o interior. O homem vê o exterior, no livro de Samuel, mas Deus vê o interior. Jesus olhando para aquela mulher, gentilmente, Marta atribulada, preocupada, cheia de estresse por conta do serviço, vira para Jesus e faz sua oração. Marta sabia que Jesus podia todas as coisas, inclusive mandar a irmã dela levantar e ajudar ela. Marta decide se orar, falar. Orar não é falar com Jesus, irmãos? Não é? Marta orou, falou com Jesus. Marta chegou e orou para Jesus e fala assim: Senhor, não te importas, meu Deus, que você tem me visto trabalhar tanto, que a minha alma está angustiada, que eu estou preocupada, que eu estou com muito serviço. É como eu e você chegamos para Deus nos dias de hoje. Tem hora que eu chego para Deus e falo assim: Senhor, o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo comigo? É, Senhor, o Senhor não está vendo o trabalho, o Senhor não está vendo a perseguição, o Senhor não está vendo a tentação. Marta orou, como eu e você oramos. A diferença é que Jesus estava ali, Deus Emanuel, 100% homem, 100% Deus, estava próximo dela. Mas hoje nós temos a graça de saber que o Espírito Santo está conosco todos os dias, que Ele está aqui no culto, que Ele está na nossa casa, que Ele está no nosso quarto, que aonde nós estivermos na rua e clamarmos, Ele chega junto. E Marta, na hora do sufoco, na hora da tormenta, na hora que estava sendo prejudicada, na hora, quem sabe, que a alma estava abatida, ora, Jesus está aqui, Ele pode? Vou orar. Marta nos ensina. Vamos parar de xingar Marta nesse texto.
Muitas pessoas xingam, né? Vamos parar. Marta recorreu a quem podia ajudá-la, assim como eu e você recorremos ao Senhor, porque sabemos que Ele é o único que pode nos ajudar. Marta chega então, recorre a Jesus, fala: Jesus, olha aí para sua Bíblia. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ela não estava no estado comum, só fazendo uma comida ali, ó. Às vezes, né, nós vamos na casa de alguém prepara um jantar para a gente, e enquanto a pessoa prepara, a gente vai conversando, jogando conversa fora. Não, Marta estava agitada de um lado para o outro. O texto não fala, Lucas não tinha intenção de falar sobre Marta. Lucas registra, pesquisa, fala com as testemunhas que foram oculares, que viram a vida e o ministério de Jesus. A preocupação de Lucas era falar sobre Jesus. Ele não tinha preocupação em falar com Marta, mas quem sabe aquela mulher estava agitada, não era só por conta dos afazeres, não era só por conta daquele trabalho, quem sabe tinha outros problemas, quem sabe estava com problemas, quem sabe estava angustiado, quem sabe tinha brigado um pouco antes com a Maria, quem sabe tinha problemas, não sei. Juntou uma coisa com a outra, o bicho pegando, serviço, muitos homens para servir, e quando ela olha, fala: não é possível, essa minha irmã é muito folgada, cheio de problema, eu agitado de um lado para o outro aqui, e ela me deixa sozinha, e vai sentar ali, e fica ali com uma cordeirinha, ouvindo nos pés do Senhor Jesus, não pode. E Marta enche o coração e fala assim: eu estou certa. Nós não somos assim, tem hora? Senhor, eu estou certo. E aí, Marta vai para perto de Jesus, e uma coisa eu já quero te mostrar, uma das coisas que nós podemos tirar nessa mensagem. A primeira é: Marta orou. Assim como Marta orou, eu e você precisamos de orar. Eu e você precisamos de recorrer a quem pode nos ajudar. Marta recorreu a Jesus. Eu e você podemos recorrer a Jesus, porque a Bíblia fala que foi aberto, está livre o caminho, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, por meio do Espírito Santo de Deus que está conosco. A segunda coisa é que toda oração é respondida, irmãos. Nunca se esqueça disso. Toda oração que você fizer ao Senhor nosso Deus, Deus vai te responder. Pode parecer que vai demorar, pode parecer que Deus não respondeu, pode parecer que às vezes as coisas vão de mal a pior, eu oro e acontecem coisas piores, mas não se esqueça que todas as vezes que eu e você colocar Deus naquilo que estamos fazendo, orarmos a Jesus, Deus vai nos responder. Pode até ser que não se responda aquilo que nós queremos. Pode até ser que a gente pede sim, às vezes Deus fala não. Mas que toda vez que eu oro, Deus responde, que você ora, Deus responde, porque a promessa do Senhor de ter um relacionamento conosco, de quando buscarmos na oração nós encontraríamos, de quando batêssemos na porta da oração, Ele atenderia. Lembre-se disso, toda oração, querido, tem resposta. A sua oração, ela não fica sem resposta. Primeira coisa que Marta orou. A segunda coisa é que toda oração tem resposta. Olha aí para sua Bíblia, verso 40, a parte B, fala assim: então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu sirva ou fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela viu o problema e já falou assim: Senhor, para resolver, eu tenho que fazer isso. Nós não somos assim? Às vezes estamos com algum problema, a gente fala assim: Senhor, para resolver, o Senhor faz isso que resolve. Meio que a gente querendo ensinar a Deus como é que vai resolver o nosso problema. Porque nós estamos certos. Aos olhos humanos nós estamos certos. Então a gente já ora e fala: Deus, o meu problema é esse. E agora o Senhor me dá isso porque eu preciso resolver aquele meu problema. Marta achando que estava certa a hora. A terceira coisa é que toda oração, além de ser respondida, Deus se você orar com sinceridade, como Marta estava, o nosso Deus, Ele te responde e te faz entender, enxergar além do que você está orando, enxergar além do que você está vendo, além do que a situação que você está passando. Jesus fala assim: Marta, eu vou te responder a sua oração, mas vem cá, você está enxergando um pouco errado a situação. Eu quero te mostrar que além de responder a sua oração, eu quero te mostrar algumas coisas a mais. Aí Jesus fala no 41 assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Olha como que Jesus nos conhece, irmãos. Jesus estava ensinando os seus discípulos.
Jesus estava prestando atenção aqui, ó, e Marta, quem sabe, correndo para lá, na cozinha, em outro lugar, em outro ambiente. Com certeza tinha essas movimentações, mas por ser Deus, por ser Jesus, Senhor de todas as coisas, e nos conhecer lá no nosso íntimo, Ele olha para Marta e fala assim: Marta, já que você veio orar, já que você tem buscado, eu vou te responder e vou te fazer enxergar coisas que você não está enxergando. Olha aí para você ver. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Tem algumas outras traduções, inclusive a King James, que fala que Marta, Marta, andas preocupadas, anda ansiosa. Tem alguém que está com essa tradução aí? Aqui, ó, lá, irmãs. Marta, Marta, eu sou Deus, você tem orado a mim, eu tenho percebido que você está inquieta, que seu coração está perturbado, que você está preocupada, Marta. Mas aprenda uma coisa, Marta. Olha para você ver a resposta de Jesus, completando, 42. Entretanto, Marta, eu te conheço, você está preocupada, você está ansiosa, você está inquieta, você está, quem sabe, com a sua alma abatida. Entretanto, pouco é necessário. Aí Jesus fala assim: pouco não, uma só coisa é necessária. Olha aí, no 42. Uma só coisa é necessária. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Às vezes que nós ouvimos essa pregação, nós enfocamos muito no lado da Maria. E é uma bênção que Maria fez. As outras 3 passagens de Maria, que essa não é a Maria Madalena, ficou conhecida como Maria de Betânia, só tem outras 3 passagens que Maria está aqui na Bíblia. Uma em Lucas e 2 em João. E nessas 3 passagens, isso não é coincidência. Essa semana eu estava conversando com uma irmã e falei assim: irmã, nós precisamos ser constantes na nossa vida com Deus. Constantes, irmãos. Constância tem uma constância, uma linha que ela vai assim. Só que às vezes quando a gente fala que a gente tem que ser constante, logo nós imaginamos que a constância é lá em cima. É uma linha que nós temos que ser 100% crentes e nunca vamos errar, não. Pode ser que a sua constância é aqui embaixo. Pode ser que a sua constância está começando agora, você tem dificuldades, tem problemas, mas você precisa ser constante, irmãos. E às vezes o que a gente percebe é que tem muitos irmãos que são assim, ó, aviões com a asa quebrada. Que hora está lá embaixo, hora está lá em cima, são inconstantes. Por ser constante, todas as 3 passagens, Maria está onde, irmãos? Nos pés do Senhor, no melhor lugar que eu e você podemos encontrar. É estarmos nos pés do Senhor. Há um autor que eu gosto muito, escreve nos seus livros, numa teologia, que fala que o lugar mais alto do mundo não é lá no monte tal Everest, mas é nos pés do Senhor Jesus. O homem que é sábio entende isso, e quando a palavra é colocada na sua frente, ele para e fala: não vou mais, eu preciso de voltar, a palavra, irmãos. Eu vi essa semana uma frase também que me chamou a atenção. Nós não viemos ou vamos nas igrejas, no templo, no nosso JEC, ouvimos as mensagens, não é para confortar a nossa alma no sentido de nos acalentar. Ai, que coisa boa, ai, passou a mão na minha cabeça. A palavra é preciso nos confrontar. É para falar: Emerson, para do errado, larga o pecado e vai para o lado certo. A palavra tem que nos confrontar. E aí Marta orando ao Senhor, Jesus fala assim: olha, Marta, com todo carinho, todo amor, eu preciso te falar que você está errada, Marta. Eu preciso te falar que você está errada, Marta. Servir é muito bom, a comida é muito bom, trabalhar é muito bom. Líderes que estão aqui, estão em casa me ouvindo, lembre-se disso, né? Nós evangelistas trabalhamos muito, mas Jesus fala que uma só coisa é importante, e Ele não fala que é o trabalho. Vocês acham que Marta estava errada? Não, ela estava fazendo algo bom, servindo ao Senhor. Mas Jesus fala assim: isso não é o importante. Correr para um lado para o outro, falar que fazemos aquilo, não. Isso faz parte. Mas uma só coisa é necessária. É que quando você tiver a oportunidade, se lance aos pés do Senhor. Vai para o lugar mais alto do mundo, que é nos pés do Senhor. Encontra-se refúgio nos pés do Senhor. Faça valer a presença do Senhor quando você puder fazer. Sabe, irmãos,
Davi nos ensina na sua história em Reis, em Salmos, que o segredo não é 100% santo no sentido de nunca pecarmos. É como agir depois do erro. Um homem ou uma mulher de Deus nos mostra que é um homem ou uma mulher de Deus, é depois que, como que age depois do erro. Porque errar nós vamos errar, irmãos. Davi nos ensina isso. E a segunda coisa que Davi nos ensina é nunca despreze a presença de Deus. O mesmo ensinamento que Davi, quem sabe, ouviu seus pais falando de Moisés lá no deserto. Fala, não, Senhor, se o Senhor não for, se a tua presença não estiver conosco, não nos manda subir. Davi falava, Senhor, o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode me dar riqueza, o Senhor pode me dar glória, honra, mas se a tua presença não estiver comigo, nada adianta, nada vale a pena. Maria entendia esse significado de ser adoradora, e na hora que precisava de entender isso, na hora que ela via Jesus, todas as 3 vezes que a Bíblia relata, Maria se jogou aos pés do Senhor. Maria entendia que quando um crente tiver oportunidade, estiver na presença do Senhor, ele precisa se quedar aos pés do Senhor. Hoje nós temos oportunidade, Jesus não está aqui mais como homem, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Quede-se aos pés do Espírito Santo, fala, Senhor, me veja aqui nesse lugar. Me ajuda, Senhor. Eu preciso sentar e ouvir os seus ensinamentos. Eu preciso sentar e ouvir a sua voz. Eu preciso sentar e melhorar, sair daqui melhor que eu cheguei. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Essa é a nossa esperança. E um dia, eu e você poderemos eternamente sentar aos pés do Senhor Jesus. Aí lá na glória você vai poder sentar aos pés de Jesus. Mas enquanto isso não é possível eternamente, quede-se o seu coração, coloque o seu coração, quebranta ele, coloca ele na presença do Senhor, como Maria colocava, e entenda, Marta, após esse texto, bem provavelmente entendeu a lição, entendeu o recado. Lá em João, ela dá um banquete na sua casa novamente, pergunta se ela fala isso aqui de novo, pergunta se tem algum problema lá a mais, não tem, dá banquete, todos comem, lá Maria faz o que faz, unge Jesus, mas não tem problema mais sobre trabalhar. Vai ver que ela começou a adiantar comida mais cedo, vai ver que ela convidou pessoas para ajudar ela a trabalhar, falou, Jesus vai vir aqui em casa, vamos lá umas 30 mulheres para me ajudar, porque não quero perder, eu quero sentar e ouvir ele falar. Lucas não tinha intenção de falar sobre Marta e Maria, Lucas queria falar sobre Jesus, então falou com Jesus e parou. O texto termina assim, entretanto poucas coisas são necessárias, ou uma só, Maria, pois escolheu a boa parte, não vai ser retirada dela. Pronto. Não falou o que Marta aconteceu depois, se Marta chorou, se Marta falou, é verdade Jesus, o senhor tem razão, mudou de atitude, não falou se Marta deixou as mulheres na cozinha e foi para os pés de Jesus, não sei o que aconteceu, porém é bem provável que ela aprendeu naquele dia, que quando o Senhor Jesus estiver presente, não vale a pena de se distrair com qualquer outra coisa. Quando nós estamos orando, ou quando estamos congregados, irmãos, a Bíblia fala que Jesus fala que Ele estaria presente. Quando nós estivermos congregados, quando tiver 2 ou 3, não perca tempo de pensar em nada, a não ser em se jogar aos pés de Jesus. Que essa palavra sirva para mim, para você, que sirva para nós como igreja, que sirva para todos os irmãos que estão em casa, que orar é importante. Quando a nossa alma, quando tivermos problema, precisamos de falar com o Senhor. Precisamos de entender que toda oração é respondida. E precisamos de entender que não há lugar melhor no mundo do que estar presente com o Senhor nosso Deus. Para terminar nossa meditação dessa noite, há algum tempo atrás, eu passando por algumas lutas e orando, né? E orava mais ou menos assim, Deus, eu estou certo. Eu era uma Marta. E aí, orei, Senhor, igual Marta. Eu orei igual Marta. Falei, Senhor, eu estou certo aqui, ó. Manda que isso aqui para resolver isso aqui. Meio que já dava a dica para o Senhor, meio que uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. E eu orando, e cabeça dura que sou, eu brinco com o pastor que a única coisa que eu
irmão, que eu não sou cabeça dura com a palavra. Se me mostrar que, eu volto para trás, irmão. Palavra, para mim, ela é a espada de dois gumes, ela penetra na minha alma, irmãos. Ela entra lá dentro, ela mexe comigo. Me tira as bases, as estruturas todinhas. E meio que eu falava, Deus, mas eu estou certo aqui, ó. Estou certo. Manda que isso aqui aconteça, porque aí resolve, aí acabou, pronto, acabou. E aí, irmãos, eu orava nesse sentido, orava nesse sentido. O que eu disse? Que a oração, toda oração é respondida. Pode parecer que vai demorar, mas uma hora Deus vai te responder. Aquele hino lá que o pastor sempre fala da Cassiane, que não é a Cassiane do Wagner, né? Que Deus, quando está em silêncio, está trabalhando. É verdade. Pode ser que Ele não esteja falando com você, não te respondeu, mas Ele já está respondendo de alguma forma, está trabalhando. E Deus não respondia, então continuei orando. Deus, faça isso, porque eu preciso resolver isso, faça isso, para resolver isso. Irmãos, se Deus usou lá o jumento, né, para falar, Ele usa quem Ele quiser. Tinha uma irmã que eu não conversava com ela, assim, não tinha tanta intimidade com ela, uma irmã abençoada. Uma mulher, uma senhora, assim, crente, me liga a chamada de WhatsApp, que eu nem gosto muito, agora que eu estou tendo que usar, mas ligar no WhatsApp, que ele, alô, aí depois de 1 minuto, oi, me liga, a irmã me ligando, né, coitada, ela deve ter esbarrado sem querer, né, aí insistiu, nunca tinha me ligado, Sérgio, aí eu atendi, falei, tadinha, deve estar perto lá sem querer, deve estar começando a usar isso agora, né, aí atendi, oi, irmão Emerson, paz do Senhor. Foi, irmã, paz do Senhor. Até mudei, achei que era engano, né? Irmã, paz do Senhor, como é que você... meu querido, tudo bem? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu falei, amém, irmã, glória a Deus. E começou, aleluia, glória, aleluia. E começou uns 10 minutos a glorificar, e eu do outro lado de cá, amém, glória a Deus. E eu sem entender nada, falei, irmão, essa noite eu estava orando por você e pela sua família. E Deus mandou te falar que você precisa ficar tranquilo, que Ele vai resolver dessa forma. Na hora, irmão, não tinha perna, nem palavra, engasguei, falei assim, olha, eu como Marta achando, Jesus mandou, por favor, fala lá com ele, senão ele não vai parar de me perturbar. Fala lá com ele, senão ele não vai parar. Falou, estava orando por você, e fica tranquilo, Deus vai te abençoar. Desce dessa forma. Eu falei, nossa, nunca conversei com a irmã na minha vida. Irmãos, quando nós oramos, Deus responde nossa oração. Marta orou com todo jeitinho, Jesus foi lá e respondeu ela. Ore, fala. Vocês acham que Marta chegou para Deus tranquila, Sérgio? Assim, oi Jesus, estou tão feliz, estou com esse problema aqui na minha vida, mas eu queria que o Senhor me ajudasse a resolver. Não, Marta chegou dando dura no Senhor. Senhor, Tu não te importas que eu estou aqui atribulada com problemas, o Senhor não para me ajudar? Irmãos, seja sincero, chega para Deus do jeito que você precisa chegar e fala, Deus, eu estou desse jeito, e Ele vai responder a nossa oração. E para terminar, quando Ele responder a nossa oração, Ele vai te colocar numa posição que Ele vai ter que virar para os outros e falar assim, olha, ele e ela escolheu a melhor parte, e essa parte eu não vou tirar dela. Ele e ela recebeu e resolveu me adorar, resolveu estar comigo, resolveu ser meu amigo, e não vai sair dessa posição. Creia nisso.